participação, com seus comentários. Você comentando, você já está apto para participar do nosso sorteio, que será a caneca, né, personalizada. E eu sou a Jéssica Maninho, estamos na nossa terceira aula. Eu sou professora dos pré-adolescentes aqui em nossa igreja na DMDF. E a nossa coordenadora é a missionária Dirley Baptista e o nosso pastor é o pastor Douglas. Se você estiver aqui em Brasília, eu conheço alguém aqui de Brasília, fale sobre a nossa igreja. É aqui no Saã, na quadra 1, lote 1330. Vamos fazer nossa oração? Senhor, eu te agradeço pela vida deste professor, desta professora, Pai amado, dessa igreja que está sendo representada por esses professores, que o Senhor vai abençoar, capacitar, dar sabedoria, envia adolescentes, envia alunos para estes professores e que seja uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a nossa lição 3, o arrebatamento da igreja. Se na sua igreja tiver alguém tocando uma trombeta realmente, alguém tocando um trompete, um saxofone, alguma coisa de um instrumento assim que faça um barulho, seria muito legal se ele ficasse escondido na sua sala e tocasse, né? Então, se você conseguir falar com o músico da sua igreja para que ele possa no começo da aula ou você dando aula ali no meio da aula, ele tocar a trombeta para dar ali uma sensação de realidade, para ver como é que essas crianças vão reagir. Seria muito bom. Mas eu sei que cada igreja é difícil, ou também você pode pegar pelo seu celular, colocar numa caixinha de som e dar o play na metade da aula, ou pedir para alguém te ajudar com isso. Seria uma dinâmica muito boa para se fazer, para você trabalhar. Olha, e realmente, se fosse hoje, será que a gente iria? Será que você iria? E também outra dica que você pode fazer para o final da aula é recortar, né? Imprime numa folha A4 normal sobre o arrebatamento, imagens que falam sobre o arrebatamento, cola num papel durinho, num papel cartão, numa cartolina, recorta ele para fazer um quebra-cabeça. Ou pode também procurar quebra-cabeças fáceis ali que falem sobre arrebatamento e você comprar. É uma dica, né? Palavrinhas cruzadas que eu já falei que você pode fazer online. Faça palavras também online, é só você pesquisar no Google assim, fazer caça-palavras online, fazer cruzadinhos online. Você clica ali no primeiro que aparecer e você vai fazendo ali online, imprime na quantidade dos seus alunos. Agora vamos ver. O arrebatamento da igreja. Eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então, na nossa aula 1 falou sobre as profecias que já foram concretizadas e as que ainda vão ser concretizadas. Na segunda lição, nós falamos sobre os sinais da volta de Jesus, né? Os sinais do arrebatamento. E agora nós vamos falar sobre a vinda de Jesus, que é o arrebatamento. Então, para começar, eu acho que você pode começar, né? Aqui, a gente faz esse subsídio, né? Eu faço sentada, eu te dou, várias dicas, mas a sua aula não pode ser uma aula, assim, parada. Sua aula também você não pode ficar, assim, 100% da aula sentado, né? Às vezes você tem que ficar em pé, às vezes você tem que pedir para eles ficarem em pé. Ele sentado ali por 1 hora, por 40 minutos, por 1h30, né? Cada igreja tem aí seu tempo estimado para essa aula, mas assim, tem que estar em constante movimento para não ficar aquela aula metódica, né? Metódica. Aquela aula assim, para o aluno ficar assim, eu vou ter que ir nessa aula de novo, onde não se tem nada, onde não se faz nada. Então, assim, a gente sempre tem que trazer uma novidade, trazer algo diferente, né? Fazer um círculo, fazer um U, né? Cada aula sentar, fazer algo diferente, colocar ele sentado diferente. Se sua mesa é de um lado, na próxima aula você coloca sua mesa do outro lado. Fazer coisas diferentes para esse aluno pensar, meu Deus, o que vai ter no domingo? O que vai ser hoje? Eu vou para saber. E aí, ele vai para saber e já aprende um pouquinho da palavra de Deus. Estaríamos limitados a uma vida sem um sentido mais profundo. Já imaginou como seria triste, seria chato se a nossa vida estivesse resumida a este plano terrestre? Ou seja, a gente crescer, né? Esse bebezinho, aprender a se alimentar, aprender as primeiras palavras, aprender a escrever.
ir para uma faculdade, trabalhar, casar, ter filhos e pronto, acabou? Olha como seria chato. Mas nós temos algo a mais, né? A gente vai passar por tudo isso, glória a Deus, passamos felizes, mas sabendo que a gente vai morar no céu com o nosso Senhor, ver Jesus ali todos os dias, num lugar onde não vai ter dor, ninguém vai mais morrer, ninguém vai mais se machucar, ninguém vai mais passar mal, ninguém vai ser nada de ruim, mas só alegria. É um verdadeiro sonho. Estaríamos limitados a uma vida sem um sentido mais profundo, sem perspectiva espiritual e sem motivações realmente significativas para se viver de maneira irrepreensível, como orienta o apóstolo Pedro. Mas, para nossa alegria, temos um alvo a ser alcançado, o prêmio mais incrível de todos, a vida eterna. Aqui Jesus vem, a trombeta soará, que eu já dei a dica de você trazer aí ou a trombeta, né, no seu celular ou alguém aí para te ajudar. Jesus disse que voltaria para nos levar com ele. João 4, 2, 3. Aí você pede para alguém ler. João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui ele diz que ele vai voltar para nos buscar. E será um momento muito esperado. É o mais aguardado pela toda a igreja, o momento do arrebatamento. Aqueles que não creem em Deus, ou mesmo os que dizem crer, mas não obedecem, né, não fazem a sua parte, não farão parte deste glorioso momento. Trata-se de uma promessa do Senhor anunciada aos seus discípulos. Voltarei e os levarei comigo. Ou seja, aqueles que oram, aqueles que jejuam, você vai ter que bater nessa tecla todas as aulas. Orar, jejuar, ler a Bíblia, né? O pré-adolescente, ele não consegue, né, jejuar 24 horas do dia, 12 horas por dia, né? Tem adolescentes que têm várias atividades, mas, né, um pré-adolescente pode dizer pra você, mas eu não consigo, eu ficar tanto tempo sem comer. E aí você vai lembrar ele que os exames de sangue, a maioria, eles têm que ficar sem comer. E é feito anualmente, né? Porque precisa ser feito esses exames para saber se tem vitamina B, vitamina C, vitamina D, várias vitaminas do corpo, se tá faltando, enfim, né? Então você vai falar assim, olha, se você consegue ficar um tempo para você fazer seu exame de sangue, você também consegue fazer um tempo para se consagrar a Deus. E aí você trabalha ali com o seu aluno, né? Vá preparado para falar sobre o jejum. Se você tem se você é professor, é líder desses pré-adolescentes em outro departamento, você também pode levar um dia sobre o jejum, né? Jejum de água, jejum do alimento, você vai ali falar com eles qual o jejum. É claro que é a saúde, nós temos que estar atentos, porque o jejum não é para dar fraqueza, o jejum é uma coisa pra gente se voltar a Deus, ser íntimo de Deus, então você vai levar esse estudo com todo carinho, com todo amor, porque é importante eles fazerem, é importante eles saberem como fazer, quando eles se sentirem preparados, também não é uma coisa de pressão, tem que fazer, né? Não, aos pouquinhos a gente vai falando a importância e em algum momento eles vão querer, vão pedir para os pais ajuda, vão pedir, né, para vocês ajuda, e aí eles vão conseguir em determinado momento, né, fazer o jejum, que é muito importante. Então, na letra A, ele fala que é um momento muito importante para nós, os cristãos, né? E essa é a promessa que Deus nos fez para aqueles que cumprem a palavra do Senhor. E aqui é a preparação que nós falamos na aula passada e agora vamos voltar a falar de novo. É necessário que o cristão esteja preparado para o instante em que o Senhor voltar. Aqueles que o consideram como único Salvador devem obedecê-lo com ânimo e disposição. Ou seja, estar em firme e constante oração, estar pedindo perdão sempre, não errar, não ser mal educado, não ser desobediente. A gente tem que sempre sempre ter fé, para que a gente não possa perder a nossa coroa, né? O nosso momento de morarmos com Jesus nos altos céus. Quem ouvirá o som da trombeta?
A qualquer momento, a trombeta celestial será tocada, anunciando sua chegada, e somente os salvos ouvirão. Todo mundo vai ouvir? Não. Só os salvos ouvirão. Depois que o resto do povo vai ver que houve ali o arrebatamento. Até mesmo aqueles que já morreram não serão esquecidos. Eles ressuscitarão e também desfrutarão deste momento tão esperado. E assim os salvos desaparecerão na terra para estarem com o Senhor nos altos céus. A ressurreição dos mortos. Um dos maiores dilemas para o ser humano desde a antiguidade é o destino dos mortos. O que acontece depois da morte? Será que acontece alguma coisa ou tudo se acaba com o último fôlego de vida? A Bíblia nos dá a resposta. Sim, sabemos que existe vida do outro lado, pois o próprio Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê em Jesus, entregou sua vida a Ele e obedeceu a sua palavra, então pode ter certeza de que, ainda que você passe pela morte deste corpo, receberá um novo e glorificado, próprio para viver eternamente com Cristo. Para você se basear um pouquinho, você pode ler essas referências que não estão na revista. Essa aqui a primeira está na revista, que é 1 Coríntios 15, 42 ao 44, está aqui na revista, você pede. E aí aqui, ó, 1 Coríntios 15, 21 e 1 Tessalonicenses 4, 14, que vai te dar para você abrir e ler aí em casa, para você ler com seus alunos. Nossa vida nessa terra é passageira. Todos os dias temos que fazer escolhas. E aí você pode voltar. Lembra que eu falei das consequências na aula passada? A consequência de não estudar para uma prova, a consequência de não treinar para um jogo de futebol, de basquete. Você vê aí o que os seus alunos fazem. A gente tem que conhecer nossos alunos, para a gente poder interagir com eles. Todos os dias, porém, temos que fazer escolhas, e cada uma delas tem a ver com o que cremos. Se cremos em Deus e em seu Filho, devemos viver de acordo com a sua vontade, e assim passaremos dessa vida para outra. Aqueles que vivem conforme o seu próprio querer, desobedecendo ao Senhor, não ressuscitarão para a vida, mas para a morte eterna. Qual o destino da morte? Paulo disse que quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Morte do corpo físico não é o fim. O próprio Senhor Jesus ressuscitou para nos mostrar que Ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O arrebatamento vem da palavra latina, raptus, e dá a ideia de que retirada de muito rápido, né? Você pode falar nessa hora assim: vamos fechar o olho, vamos piscar o olho, rapidão, não é rápido? É assim que seremos transformados, alunos. É assim que você vai ser transformado, vai morar nos altos céus. Olha como vai ser rápido. É assim que seremos tomados da terra para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E então viveremos com Ele para sempre. Soada a trombeta, Jesus Cristo descerá até os ares, entre o céu e a terra. As pessoas que morreram crentes, as pessoas que são crentes, não importa. Se morreu por atropelamento, por acidente, se morreu por doença, não importa o jeito que as pessoas crentes, que acreditaram em Deus, que obedeceram a Deus, que tiveram uma vida reta, uma vida justa, eles ressuscitarão primeiro. E depois os crentes vivos terão seus corpos transformados, revestidos de imortalidade. Acontecerá de forma inesperada, semelhante a um piscar de olhos. E finalmente todos juntos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Que momento maravilhoso! Nunca mais sentiremos dor ou tristeza, nem conheceremos mais o pecado e a morte. A Bíblia é clara ao afirmar que ninguém sabe, aqui de novo nós vamos falar, ninguém sabe o dia nem a hora. Quando acontecerá, a gente não sabe. Mas nós sabemos as dicas, as informações que Deus nos enviou. Logo, não podemos deixar que nada venha nos distrair. Aí aqui na sala você volta lá os sinais. Quem lembra dos sinais? Quem lembra das dicas que Deus nos deu? Aí eles vão falar. A esperança que não morre.
dizem que a esperança é a última que morre, mas nós temos uma esperança que permanece viva, que é quem? Que é a vinda do Cristo Jesus. Eles encontrarão o Senhor nos ares e habitarão com Ele para sempre. Nessa mesma perspectiva, devemos permanecer fiéis e incentivar a nossa família e amigos a fazerem o mesmo. Ou seja, aqui você pode introduzir um pouquinho o evangelismo, né? Porque nós temos que incentivar a nossa família. Então, seus alunos, tem que ser para os seus alunos, incentivar o pai, a mãe, o irmão, o tio, o primo, o amigo, o melhor amigo, o professor. Nós temos que ser luz por onde nós andamos, nós temos que ser sal por onde que nós andamos. A volta de Jesus é uma verdade que está muito perto de acontecer. A Bíblia nos garante que todas as pessoas que forem fiéis até o fim serão salvas por Ele, da morte eterna e do juízo divino que virá sobre a terra. Porém, por isso vivamos com alegria e aguardando a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui o arrebatamento, ou seja, o arrebatamento é a vinda de Jesus e nós vamos, morar no céu com o nosso Senhor Jesus. E muitos, pessoas, aqui você pode linkar com a aula passada que nós falamos sobre os falsos profetas. Há muitas pessoas que dizem que foram arrebatadas, que viram isso, que viram aquilo, que viram não sei o que no céu, que o céu tem isso, que o céu tem aquilo. Mas eu trouxe para vocês aqui 2 Coríntios 12, o versículo 4. Você deve ler em casa esse capítulo 12, que fala sobre Paulo. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ou seja, Paulo foi arrebatado e não pôde falar sobre o que viu. Ou seja, se Paulo, que era amigo íntimo de Jesus, discípulo de Jesus, não pôde falar o que viu, Ele falou que foram coisas maravilhosas, mas ele não disse exatamente o que ele viu. Ele não disse, eu vi ouro, eu vi prata, eu vi uma casa com 2 janelas, eu vi uma bicicleta, eu vi um videogame. Não, ele não falou. Então, se Paulo, que era amigo íntimo de Jesus, conheceu Jesus, não pôde falar, que dirá nós, Que dirá nós. Então, você faz uma reflexão com o seu aluno, porque há muitos falsos aí, falsos profetas, falsas pessoas que falam sobre Deus, falando que foram arrebatadas, que viram isso, que viram aquilo, mas não viram nada, Nem sei se foram arrebatadas ou não. Mas se Paulo, que era amigo íntimo de Jesus, que conheceu Jesus, não pôde falar, quem dirá nós, Então, que Deus abençoe a sua aula, que nós todos possamos nos encontrar nos altos céus. Te espero para a próxima aula, que Deus abençoe grandemente você, sua família, sua igreja, seus pastores e seus alunos. Até a lição número 4. Senhor Jesus Deus, nós te agradecemos por esses momentos que temos de aprender na Tua Palavra, que possamos todos ser arrebatados para morar contigo nos altos céus. Abençoe os alunos desses professores, abençoe a igreja, abençoe a sua família e continue dando graça e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Até logo. Grande abraço.